Oi, gente, eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. Hoje eu vou te mostrar como fazer essa bonequinha de pano. Ela tem 30 centímetros e eu tenho certeza que vai ser um sucesso se você incluir no seu catálogo de vendas para o Natal. E nesse passo a passo você vai aprender a fazer tudo: cabelinho, rostinho, vestido, a calcinha. Aproveita que os moldes são gratuitos, o link tá aqui na descrição, então é só baixar, assistir até o final e não sair do vídeo sem deixar o like. Agora que os recados já foram dados, baixe os moldes e vem comigo costurar. Bom, para fazer o corpo, eu tô usando o tecido de algodão cru, mas você pode usar o percal, pode usar o tricoline 100% algodão no tom de pele que você quiser, tá bom? E aqui eu tenho o tecido dobrado, coloquei o molde sobre o tecido, risquei usando a caneta Fantasminha, a caneta que apaga com calor. Então, se você é iniciante, eu vou deixar link aqui da Shopee, onde eu comprei, vendedor daqui do Brasil mesmo, tá? E eles vendem a caneta junto com o kit de refis. Aí você vai adquirir para poder fazer as suas bonecas. É importante que você não use caneta comum, ou use o giz de alfaiate, ou no máximo um lápis, mas jamais use uma caneta comum, porque com o tempo a marca da caneta vai ficando aparente no tecido, tá bom? Então, lembra desse detalhe. Agora é só iniciar uma costura aqui no pescoço, com retrocesso no começo, segue a costura em cima do risco e finaliza aqui com retrocesso novamente. Depois é só desvirar e encher com a fibra. Aqui no bracinho também, coloquei o tecido dobrado, risquei usando o molde. Depois, deixei uma abertura aqui na parte de trás do braço e é só costurar em cima do risco, gente, tá? Aqui no bracinho, antes de desvirar, é importante que você dê um pique bem aqui, nesse cantinho e nesse daqui também, para que não fique repuxando, tá bom? Então, antes de desvirar, dá um pique com a ponta da tesoura e depois é só encher com a fibra e fechar a abertura com uma costura simples. Aqui na cabeça, você vai fazer o seguinte, vai riscar, vai costurar em cima do risco e depois você vai fazer um corte apenas numa parte do tecido. Então, costura tudo sem deixar abertura e depois faz um cortezinho apenas na parte de cima, deixando o outro lado inteiro, tá? É por essa abertura que você vai desvirar e encher com a fibra para depois costurar e vai ficar assim. Costura aqui feita atrás e eu vou mostrar para vocês como fazer as primeiras marcações. E aqui no caso da perna também muito simples, estou usando o tricoline 100% algodão para dar a impressão de que ela tá com uma meia, tá? Com uma meia calça. Mas você pode fazer com o tom de pele que você escolheu para boneca, não tem problema. Aqui eu dobrei o tecido, depois eu risquei, deixando a abertura aqui atrás da perninha. Então, é só riscar, costurar aqui com retrocesso, vai seguindo a costura em cima do risco, finaliza aqui com retrocesso novamente e depois, gente, é só desvirar, preencher com a fibra e vai ficar assim, tá bom? Aqui eu já tenho pronto o corpinho, olha só. Os braços e já costurei para adiantar, mas calma, porque eu vou explicar. A costura que eu vou fazer aqui prendendo a perninha, as duas pernas ao mesmo tempo, é a mesma costura que eu faço aqui, que é colocar as duas perninhas ao mesmo tempo e vou costurando para lá e para cá, prendendo as pernas, usando aquela agulha para boneca de pano, que é uma agulha bem maior. Tá aqui a agulha. Vou usar a linha 10, que é um fio bem mais resistente, e vou fazer a costura. Então, a mesma costura que você vai fazer para prender os braços, você vai fazer para as pernas. Por isso que eu não mostrei aqui o processo de costura. Vou mostrar a das pernas para vocês entenderem, tá bom? E depois, a gente pode costurar a cabecinha na frente do pescoço. É assim que eu faço. Eu viro, dou uns pontinhos aqui atrás, para poder prender o pescoço, a cabeça. Vou fazendo as costuras aqui, indo e voltando até ficar bem firme.
Daí você vai decidir se prefere pintar o rostinho com a cabeça já costurada no corpo ou separado para costurar depois. Bom, agora eu vou preencher com a fibra a outra perninha e volto para mostrar esse processo de costura para vocês. Agora que já estamos aqui com as pernas prontas, preenchidas com a fibra, o próximo passo é costurar aqui no corpinho. A cabeça eu já adiantei fazendo uma costura aqui em toda a volta. E agora vamos costurar as pernas, e não é difícil, gente. Eu já fiz isso várias vezes aqui no canal mostrando, mas se você tá chegando agora, você vai pegar a agulha para boneca de pano. Dá para fazer com a comum, costurando uma perninha de cada vez, mas essa agulha vai facilitar bastante, porque numa mesma costura você vai prender os dois membros ao mesmo tempo. Já dei o nó aqui nas pontas, vou pegar uma perninha e na parte interna eu começo a furar. Vou passar para o outro lado. E agora a gente começa a encaixar no corpinho, tá bom? Aqui, ó, eu vou atravessar e já vou encaixando a outra perna. E não tem segredo, é só você entrar e sair nos mesmos furos para que não fique uma costura bagunçada. Bom, gente, da mesma forma vocês vão fazer nos braços. A costura é a mesma, não tem diferença nenhuma. É só fazer essa costura indo e voltando até você achar que a costura está firme, bem feita, para arrematar. Vou passar mais uma vez e arrematar a costura aqui pelo lado de dentro. Prontinho, ó. Vou dar uma voltinha aqui. E para você que ainda não deixou o like, não saia do vídeo sem apertar no botão aí de joinha, porque isso apoia muito o canal e me incentiva a trazer mais vídeos para vocês. E é de graça, né, gente? Rapidinho você clica aqui no botão de gostei e apoia o meu trabalho. Aqui eu tenho uma playlist com mais de 80, tá lá para mais de 80 vídeos com moldes gratuitos, gente. Tem muito mais moldes gratuitos do que projetos com moldes pagos. É só vocês olharem o número de vídeos em cada playlist para ver a quantidade de material que eu já postei, que eu disponibilizo gratuitamente para vocês. E tem também uma playlist de projetos pagos, são projetos mais elaborados, projetos que exigiram mais tempo e dinheiro também, né, para vetorizar. Eu pago para uma pessoa vetorizar os moldes dos projetos pagos. E tudo custa dinheiro, então tem projetos que são pagos sim e tem outros que são gratuitos. É só você entrar aí na playlist, dar uma olhadinha.
Ah, e se você ainda não assistiu o vídeo com o projeto da primeira boneca para o Natal dessa série que eu tô gravando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir. Também na tela final desse vídeo aqui, tá bom? É uma boneca linda, de 45 centímetros, e vai lá assistir todo o passo a passo. Tem vídeo do cachepô, vídeo do sapatinho. Tem vídeo só mostrando como fazer o vestido, o corpo, enfim. Vão lá conferir. Olha só, tá aqui prontinha. E para os cabelos, nós vamos fazer o seguinte: tem um fio aqui em outra agulha para boneca de pano, agulha grande, um fio da lã. Tô usando lã comum mesmo, daquele novelo de 40 gramas, e com um novelo dá para fazer bastante, gente. Aqui eu tenho duas mechas, tenho essa daqui, e vocês vão fazer o seguinte: aqui eu tenho uma mecha com 20 fios, dei um nó aqui no meio, e essa mecha vai ficar posicionada no topo. Vou pôr um alfinete para facilitar. Aqui eu tenho duas mechas, também com a mesma quantidade de fios em cada uma. Então, cada uma delas tem 20 fios. E dei um nozinho no meio. E vou posicionar abaixo dessa, ó. Bem aqui mesmo. Depois a gente dá uns pontinhos no meio para finalizar colando as mechas na cabecinha dela. Mas aqui abaixo eu posiciono a outra. Mas lembra o que eu sempre digo aqui nos vídeos: quantidade de fios e o comprimento, a medida da mecha, vai do gosto de cada um. Se você quiser um cabelo mais curtinho ou mais longo, é só aumentar, gente. Se você quiser mais volumoso, aumenta o número de fios em cada mecha. Então, isso aqui não é uma regra, tá? Eu fiz com essa quantidade de fios porque eu achei que ficaria legal pro tamanho da cabeça dela, mas se você quiser fazer aí com mais fios, fica à vontade. Bom, já posicionei, agora vou costurar dando uns pontinhos aqui, ó. Vou começar aqui e vou costurando no meio de cada mecha. Pronto. Agora, eu passo para outra mecha e vou saindo aqui na frente. Depois finalizo dando um pontinho na mecha que tá no topo. Ó. Aí, vou fazer uma Maria Chiquinha, tá? Vou amarrar em cada lado, então não tem segredo. Ó, vou sair aqui na nuca e arrematar a costura. Aí, depois a gente pode colar à vontade isso aqui, começando pelas laterais. Pronto. Tá aqui. Agora, podemos até deixar esse fio aqui soltinho, ó. A gente dá um nozinho e já deixa ele solto aqui pra misturar com os outros, não tem problema. Bom, gente, o resto é moleza. Bem fácil mesmo de fazer, porque é só você levantar essas mechas e passar cola aqui nas laterais. Passou cola, pressiona, vai posicionando os fios e joga pra frente para ficar bonitinho aqui, para amarrar no final. Eu gosto de fazer a colagem da mecha que tá aqui no topo por último, tá bom? Mas aí você faz do jeito que tá acostumada
a fazer no seu ateliê, tá bom? Eu vou deixar essa daqui por último, então vou começar a colar aqui nas laterais, cobrindo essa parte de trás da cabecinha dela. Bom, agora com o cabelinho colado, o próximo passo é amarrar usando o próprio fio da lã. Amarra dos dois lados, dá um nó e depois é só colar ou amarrar alguma fitinha, um lacinho que você tiver. Cabelos prontos, vamos reservar para depois a gente fazer o rostinho. Vamos adiantar o processo do vestido, porque aí a gente já finaliza com a pintura do rosto e pronto. Mas olha, já dá pra ver que ela tá ficando bem bonitinha, né, gente? Bom, para fazer o vestido, aqui, gente, é moleza, tá? Você vai ver que lá junto com os moldes do corpo tem aqui também o do busto, do vestido. E essa parte aqui, no lado esquerdo, ela é maior mesmo. Note que aqui é um pouquinho mais estreito e aqui um pouquinho mais largo. Não tá errado, gente, tá certo. Depois vocês vão entender o porquê. Então, aqui eu coloquei o tricoline 100% algodão dobrado, direito com direito, posicionei o molde e risquei usando giz de alfaiate. Olha só. Depois, eu costurei em cima do risco. Comecei a costura aqui com retrocesso, fui seguindo em cima da marcação que eu fiz e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando quase 2 dedinhos de espaço para desvirar tudo isso. A abertura fica aqui mesmo embaixo. E agora, antes de desvirar, é só dar uns piques aqui nesses cantinhos, ó, da cava, para não ficar repuxando. Então, dá uns piques com a ponta da tesoura. E agora, é só desvirar, passar o ferro para depois a gente unir a parte de baixo ao busto. Então, aqui eu vou desvirar, passar o ferro depois. E aqui, para fazer a parte de baixo do vestido, eu tô usando 2 pedaços de tecidos. Aqui, eu cortei com a medida de 40 centímetros por 7 centímetros, tá bom? E aqui eu cortei na medida de 40 por 5. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a primeira costura que será feita vai ser a de acabamento aqui na parte superior. Então, aqui eu dobrei uma vez no lado esquerdo do tecido e fiz uma costura de uma ponta a outra com o zigue-zague da máquina, tá bom? Dobrei uma vez, fiz um zigue-zague até a ponta. E aqui embaixo fiz um pouquinho diferente, dobrei 2 vezes somente na parte de baixo aqui e fiz uma costura com ponto reto de uma ponta até a outra, tá bom? Então, aqui na parte de cima é zigue-zague e aqui na parte de baixo, ponto reto. Finalizadas essas costuras, o próximo passo é unir direito com direito, assim, e fazer uma costura com ponto reto de uma ponta até a outra, unindo esses 2 tecidos. Depois, faz um acabamento com zigue-zague, para não ficar desfiando. Aí, é só virar, depois que estiver costurado, e o efeito vai ser esse aqui, tá bom? Se quiser, pode rebater a costura aqui de pesponto, para ficar um acabamento mais bonitinho. Ou para a máquina fazer isso, olha só, costura reta, depois um zigue-zague. Vou virar e rebater a costura para fazer o acabamento. Aí sim, a gente vai fazer uma costura aqui nas laterais para fazer o acabamento desse vestido aqui nos lados. Bom, gente, aqui já fiz as costuras de acabamento, como eu expliquei para vocês. E por último, eu fiz
a costura de acabamento aqui na lateral. Então, é só dobrar 2 vezes e fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, nessa lateral e na outra, tá? Porque aqui já fica o acabamento nessa barrinha do vestido. Depois de finalizar essas costuras, você vai fazer mais 2. Você vai aumentar o ponto da sua máquina, deixa ele bem grande, para poder fazer uma costura para facilitar o franzido dessa saia aqui, dessa parte de baixo do vestido. Então, ó, eu comecei depois do acabamento que eu fiz aqui, tá? Não começa aqui na pontinha. É para começar depois desse acabamento da lateral. Faz uma costura com um ponto bem grande, sem dar retrocesso, não precisa. Até aqui, antes da barrinha aqui do lado, tá bom? Então, você vai fazer isso 2 vezes. Então, são 2 costuras para poder ajudar a franzir. Agora, a gente puxa os 2 fios aqui, ó, do lado avesso do tecido. E vai franzindo até ficar na mesma medida aqui do busto. Eu já fiz esse processo de costura em outros vídeos, vocês já sabem como é, mas eu vou repetindo porque tem sempre gente chegando no canal agora, que tá iniciando, então é interessante a gente sempre explicar esses detalhes. Ó, vai franzindo, puxando os 2 fios. Olha que bonitinho, né? Aí, você vai franzir até ficar exatamente na mesma medida aqui do busto. Aqui do outro lado, vou franzir também. Puxa os 2 fios de trás e vai ajeitando até ficar na mesma medida, tá? Se franzir demais, não tem problema. Vai folgando um pouquinho até ficar tudo certo para poder finalizar a costura. Ó, vai fazendo e medindo. Se tiver na mesma medida do busto, ótimo. Você vai dar um nó nas pontas para poder não desmanchar esse franzido, tá bom? É só distribuir bem aqui e pronto. Vou dar um nozinho e depois eu corto. Lá no final, depois que prender essa parte ao busto, finalizando, aí sim você pode desmanchar essa costura que foi feita, porque já vai estar tudo costuradinho, então não tem problema, mas por enquanto faz isso. Ó, dei um nozinho, vou cortar aqui as pontas, aqui também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, isso apoia muito o criador de conteúdo. Aqui, ó, certinho. Então, o próximo passo é virar aqui, colocar direito com o direito do busto, alfinetar e fazer uma costura com retrocesso no começo e no final. Costura feita, depois desmanchei aquelas 2 que eu fiz com um ponto bem grande, para franzir. Agora, olha só, o resultado é esse, tá lindo, né, gente? Eu achei que deu todo um charme colocando essa faixa de tecido aqui embaixo, formando essa barrinha com tecido xadrez. Ficou bem bonitinho, né? Agora, você vai escolher como fechar esse vestido. Já coloquei no corpinho dela. E você vai decidir o que usar aqui atrás. Já tem vídeo na playlist de dicas mostrando como aplicar o botão de pressão de plástico. Eu já ensinei e é isso que eu vou fazer. Vou colocar 2 botões aqui. Só que, se você não tiver o alicate, o kit, enfim, você pode abrir casinha de botão na sua máquina. E aqui, na parte de cima, nós vamos fazer 2 alcinhas. Eu fiz uma, olha só. Depois, eu vou costurar um botãozinho, ou então você dá uns pontinhos, tanto faz, aqui e aqui, tá? Vai ficar uma alça bem pequenininha. Eu cortei na medida de 7 centímetros por 4, esse retângulo, e agora, gente, é só dobrar dessa forma aqui, tá?
Vou fazer uma costura em toda a volta com retrocesso no começo e no final. Eu vou iniciar a costura aqui, tá? Vou seguindo e paro mais ou menos aqui, deixando uma abertura para desvirar, tá? Então, nem vou riscar, vou fazendo assim direto na máquina mesmo, bem no cantinho, deixando uma abertura. Depois é só cortar as pontinhas aqui, dar uns piques, desvira e faz o acabamento rebatendo a costura aqui em toda a volta, tá? Pra ficar tudo bem alinhadinho dessa forma. É bem fácil e aí vai estar pronta a alcinha. É só costurar aqui e aqui na parte de trás. Você põe o vestido no corpo da boneca já para medir a altura certa e tá pronto o vestido. Aí você pode costurar um lacinho aqui na frente, se quiser, enfim, tá aqui prontinho. Para fazer o rostinho da boneca, vamos lá. Aqui, olha só, eu fiz uma marcação bem no meio, tá? Para poder centralizar as outras partes. E aqui nessa pontinha, olha só. Vou pegar a caneta Micron 005, medir para saber exatamente onde fica o meio, e daqui da costura para cima, eu marquei, fiz um pontinho onde tem, olha só, bem aqui no canto para cima, eu marquei 1,5 centímetro. Aí fiz um ponto, tá bom? Aí daqui da boca, você vai marcar para cima 1 centímetro. Fiz outro ponto, que é para ser o nariz da boneca. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, olha só. Daqui da costura para cima, eu marquei 1,5 centímetro. Daqui da boca para cima, vai ficar 1 centímetro marcado para ser o nariz. E depois, meio centímetro acima, você faz uma marcaçãozinha de leve, do nariz para cima, meio centímetro, tá bom? Aí, desse meio centímetro, você vai marcar pro lado um pontinho. Aqui, ó, 1 centímetro para um lado, faz um ponto, e 1 centímetro para o outro, faz outro pontinho. Agora, olha só, eu vou cobrir aqui usando a caneta Micron. Gente, não tem moldes, porque a cabeça é tão pequenininha que não dá para elaborar um molde para isso, tá? Então, vamos seguindo aqui essas instruções que eu estou passando. Aqui onde ficou essa marcação, eu vou puxando uma curvinha aqui, ó, assim, um arco, na verdade, para ser a boquinha dela. Olha só. Vou fazer um detalhezinho aqui embaixo. Então, é uma bonequinha com rostinho bem simples, traços bem simples, para quem tá iniciando mesmo. Ó, um tracinho aqui do lado, do outro. E aqui onde a gente marcou para ser o nariz, eu faço um arco pequeno, ó. Tá prontinho. Depois, a gente vai fazer aqui uma bolinha bem em cima dessa marcação que a gente fez com a caneta, ó. Lembra que a gente marcou 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para o outro? Pois é, olha só. Faz uma bolinha bem em cima para ser o olho da boneca. Aí, depois, a gente pinta isso aqui com a tinta de tecido, tá bom? Ó, aqui em cima, eu vou puxar um tracinho para ser a sobrancelha. Então, é um traço meio inclinado, tá, gente? Não tem muito detalhe, não, ó. É só um tracinho mesmo. E aqui, a gente vai fazer um tracinho aqui pro cantinho, bem de leve, aqui também. Ó, de cima do círculo a gente desce. E aqui também na frente, só que é um pouquinho mais curto, ó. Assim e assim, tá? Pronto. Essa parte do meio a gente vai preencher da cor que quiser. Pode ser azul, verde, enfim, marrom. Eu vou preencher com a tinta marrom, ó. Aqui do lado eu puxo um pouquinho aqui, um tracinho para ser o cílio dela. Fiz 3 cílios, faça quantos você quiser.
aqui também. E tá praticamente pronto o rosto da boneca. Agora é só preencher com a tinta de tecido aqui no meio, aí faz um brilho no olho dela, usando a tinta branca, e não tem problema, tá pronto o rosto da boneca. Traço simples, que é para iniciante mesmo, para não complicar a vida de vocês. E aqui vamos costurar a calcinha de uma forma bem simples para iniciante mesmo, sem precisar de molde. Aqui eu tenho um retângulo cortado na medida de 19 centímetros por 9. Estou usando tricoline 100% algodão, cortei nessa medida de 19 por 9 centímetros, dobrei 2 vezes aqui em cima e costurei com retrocesso no começo e no final. E repeti a mesma coisa aqui embaixo, dobrei 2 vezes, fiz a costura com ponto reto e agora é só dobrar ao meio dessa forma e fazer uma costura de uma ponta a outra aqui nessa lateral. Depois que fizer essa costura, é só finalizar com um zigue-zague aqui como acabamento e da costura que a gente fez pra cá, nós vamos achar o meio, tá bom? Então, eu vou primeiro fazer essa costura e volto já já pra gente marcar a metade, pra poder costurar o espaço aqui onde vão ficar as perninhas. Já fiz a costura com ponto reto e depois fiz o acabamento com zigue-zague no corte do tecido. E agora, gente, é só dobrar aqui, ó, até a costura, não é até o corte do tecido. Você vai dobrar até a costura, vai vincar e marcar a metade com um lápis ou uma caneta fantasminha. Bom, fiz a marcação aqui no meio, agora você vai fazer o seguinte, vai marcar daqui, da parte de baixo pra cima, 2 centímetros, tá? 2 centímetros pra cima, você faz uma marcação, um risquinho aqui. E nós vamos costurar ao redor desse risco, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou iniciar a costura com retrocesso, sigo ao redor dessa marcação que eu fiz com lápis e vou descendo, finalizando com retrocesso novamente. Depois da costura, aí sim, você faz um corte exatamente aqui nesse meio onde você riscou, para poder fazer a divisão onde vão ficar as perninhas, tá bom? Costurei ao redor do risco e agora é só cortar. Com muito cuidado, faz um pique aqui, ó, no cantinho, aqui também. E é só desvirar. Pegar uma linha de crochê, enfim, uma linha aí que seja resistente, para poder fazer uma costura, um alinhavo aqui em toda a volta, ó. Para poder franzir no corpo da boneca. Deixa a pontinha aqui pra gente amarrar depois. E pronto, gente. E você vai fazer a mesma coisa nas partes aqui onde vão ficar as pernas, tá? Aqui embaixo faz a mesma coisa, porque depois é só franzir e amarrar. Prontinho, meninas, calcinha feita, já fiz a costurinha em toda a volta aqui, pra franzir no corpinho dela, e agora é só vestir. Bom, meninas, agora que vocês já viram todo o processo de costura para fazer essa boneca de pano, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se gostaram desse passo a passo. E não esqueça, se inscreva no canal, deixe o like, isso apoia muito. Fiquem de olho aqui no canal, ativem as notificações para receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. A gente se encontra num próximo passo a passo, um forte abraço e tchau, tchau!